Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 216. Recebemos o professor e filósofo Tony Reis para a conversa sobre cidadania LGBTI+, atuação militante de Renato Russo, formas de luta por direitos e muito mais. Tony Reis é professor, formado em letras pela Universidade Federal do Paraná, especialista em sexualidade humana, mestre em filosofia, doutor em educação com concentração em homofobia nas escolas. É pós-doutor em educação, presidente da Associação Nacional LGBTI+, diretor executivo do Grupo Dignidade, foi presidente do Congresso Internacional LGBTI+. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Tony Reis sobre cidadania LGBTI+. Hoje a gente recebe direto de Curitiba professor, filósofo, educador Tony Reis. É uma honra recebê-lo no nosso podcast. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre, eu acho que a expressão seria cidadania LGBTI+. Seria essa expressão, vamos dizer, colocar um conceito geral. O mote da nossa conversa, assim, um mote inicial, eu vou contar como eu cheguei ao nome do Tony Reis, e uma ignorância minha, né? Eu tenho um livro publicado sobre a Legião Urbana, eu publiquei um livro 10 anos atrás, e meu livro tinha poucos trabalhos, a ênfase não foi o suficientemente dada para a questão da homossexualidade do Renato. Eu até falei da relação dele com Pasolini, mas eu não tinha analisado o Stonewall, nem o álbum Equilíbrio Distante, né? E aí eu estava estudando esses álbuns e eu comecei a ler sobre o Vitor Russo, numa indicação de que o Renato tinha escondido o nome, a referência ao Vitor Russo, na escolha do nome Renato Russo, por conta da homofobia. Eu fui conversar com o pessoal do fã-clube sobre mais informações sobre isso, e o pessoal falou, mas você conhece o Tony Reis? Eu falei, não. Pois é, o Renato dedicou o Stonewall para ele e pro marido dele. Eu falei, eu vou atrás. Aí eu fui atrás de você, Tony, e fui vendo assim, poxa, toda a indicação de cidadania do Renato está presente no seu trabalho, né? É muita coisa muito convergente. E eu já tive uma ocasião de participar de um encontro da Igreja Metropolitana, e eu vi depoimentos de como o Renato foi importante para as pessoas se identificarem e ter alguém que se colocava como gay na vida pública, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o significado daquele álbum Stonewall, e essa figura do Renato de colocar a sua posição homossexual na vida pública, de cidadão ativo nesse sentido. Eu acho que é um pouco paralelo com a posição do Cazuza. O Cazuza assumiu a AIDS, o Renato assumiu a homossexualidade, né? Primeiro, super obrigado, Marcos, por estar me dando esse espaço para a gente dialogar e aprender mutuamente. Então, eu sou o Tony Reis, moro aqui em Curitiba, tenho 60 anos, estou casado com meu esposo há 34 anos, somos pais de 3 filhos, inclusive ontem à noite tivemos um jantar do Dia dos Pais, porque eu vou estar, semana que vem eu vou estar em Brasília, na outra semana estarei em Minas Gerais, e depois eu estarei em Fernando de Noronha. Então, tudo a trabalho. Então, a gente não está com uma agenda bem lotada, e eu, além disso, eu dou aula, eu escrevo. A minha vida, eu estou há 40 anos no ativismo LGBTI+, na militância. Fui um dos fundadores da ABGLT, que é a primeira rede nacional LGBTI+, do país, e sou fundador do Grupo Dignidade, que é uma organização local aqui que tem 32 anos aqui em Curitiba. E eu fui muito atuante na minha juventude. Eu aparecia muito nos programas de debate de televisão, na Hebe Camargo, na Marília Gabriela, no Jô Soares, no Serginho Groisman,
tanto na Globo quanto na SBT, na Silvia Popovic, e eu sempre ou ia com meu esposo, ou ia sozinho, e debatia, e eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito diplomática, eu nunca fui de me impor, a cidadania a gente exerce e conquista, e pede respeito, e não impõe absolutamente nada para ninguém. E eu sou muito tranquilo, isso, alguns me elogiam, outros me criticam, mas o meu barco, o meu propósito na vida está sendo feito. E aí teve um dia, no nosso grupo, lá no grupo Dignidade, uma pessoa atendeu o telefone e a pessoa falou, a mulher saiu gritando na sala, assim, Tony Reis, o Renato Russo quer falar com você. E daí todo mundo queria vir ali, foi uma situação cômica, porque todo mundo era fã, o Renato Russo na época era muito famoso, até hoje, qualquer rodinha de... É incrível como ele é um artista atemporal, sabe? Eu vejo hoje os meus filhos, todos adoram as músicas dele, enfim. E foi muito bacana, ele me ligou, falou que eu não o conhecia pessoalmente, e ele foi muito gentil, falando... Ela me acompanhava, todo o meu trabalho, os artigos que escrevia, os programas. Eu não sabia que ele assistia os programas. E ele foi narrando minha vida. E ele falou assim, Tony, você está fazendo algo que eu gostaria de ter feito, mas eu estou fazendo do meu jeito, como artista, mas você é meu... Me identifiquei, foi essa palavra, assim, eu quero um amor como você e o seu esposo, eu quero... E eu falo assim, aí ele falou assim, eu sou teu fã. Então, aquilo me marcou muito, porque a gente geralmente é o contrário, né? E eu também tenho isso, assim, eu tenho minhas admirações, mas eu não sou fã absolutamente. Eu tenho admiração por alguns cantores, por ele mesmo, mas eu não tenho essa coisa assim de ir num show, de largar tudo, ir para um show, ficar numa fila para comprar ingresso. Então, eu não sou desses fãs. Eu admiro uma pessoa que tem essa paixão pelo ídolo, eu não. Então, eu sou muito tranquilo também nesse sentido. E foi muito bacana. A gente conversou, acho que ele falava absolutamente muita coisa. E eu estava escutando, até porque naquele momento eu me sentia assim, pô, o cara é um baita de um artista. E ele falava muito da vida dele, falava muito das músicas, dos projetos dele, das saudades, das paixões. E eu escutava, e ele falava, e eu falava assim, é isso mesmo, é bacana a gente pensar assim. Eu nunca desenvolvia raciocínio. E a partir daquela ligação, ele me ligava um dia sim, outro também, e tinha vezes que ele me ligava altas horas da noite, eu sempre fui uma pessoa muito de escutar as pessoas, de trabalhar, e foi muito bacana. Nós trabalhamos muito, ele nos ajudou com doações, ajudou para a doação da nossa associação, para trazer a ILGA, que é a nossa Associação Internacional para o Rio de Janeiro. Ele foi um grande artista e também eu posso dizer que um grande amigo, assim, uma pessoa muito querida, muito, muito fofa. É bem diferente, pelo menos eu vejo, da superficialidade hoje de alguns artistas, assim. Porque também superficialidade é porque eu não tenho esse contato que eu tive com ele. Então, claro que tem muitos artistas hoje que são profundos, mas a gente conhece a superficialidade das entrevistas. Mas ele eu conheci de forma muito, muito bonita, muito bacana. Eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse álbum Stonewall. Ele começa com uma música que fala que os palhaços estão chegando, né? E o pessoal usou essa mesma música para fazer a transformação do Coringa no último filme do Coringa, né? Ele tá ouvindo essa música, ele se transforma no fascista,
né? E o Renato colocou a nota assim, os palhaços são os fascistas. E a questão dele era justamente que havia pessoas ocupando espaço da esfera pública para dizer que existe só um padrão de vida que seria a vida digna. E ele queria se colocar, eu tenho o direito de ter família, eu tenho o direito de ter um amor, eu tenho o direito de ter minha religião, né? E eu acho muito isso um ponto muito convergente, assim, né? Só que um ponto chama atenção hoje, é um ponto do vocabulário, eu queria que você me explicasse, porque ele usava o termo homossexualismo como um sistema, né, de pensamento homossexual. Eu queria que você falasse um pouco dessa terminologia, porque hoje a gente não usa mais o homossexualismo, né? Bem, primeiro, toda música, todo texto científico, texto bíblico, um texto sagrado, a gente tem que ver o texto, a fala, o filme, no contexto em que ela foi falada e foi escrita. A gente tem que fazer a chamada exegese e fazer essa hermenêutica, né? Fazer essa interpretação, essa exegese, fazer estudo da época e os termos. Então, ele era uma pessoa muito culta, uma pessoa extremamente culta, extremamente letrada. Ele tinha conteúdo, assim. Eu já falei várias vezes para o meu esposo que se eu tivesse gravado todas as conversas com ele, ele tinha música no coração. Ele ia falando alguma coisa que falou assim, isso aqui é uma música. Então, sobre isso, nós éramos chamados, no início, quando começou a dar nome ao que eu sou, era primeiro, nós éramos somitigos ou sodomitas. Então, que é uma questão que vem de uma interpretação extremamente preconceituosa do que aconteceu em Sodoma. Que Sodoma ela foi destruída não pela homossexualidade, porque lá foi um estupro que aconteceu e não tem nada a ver com homossexualidade. Eu nunca vi os homens querer ter relacionamento com os anjos, mas de uma forma extremamente violenta. Então, e lá, naquela época, o que era você castigar alguém era eles serem estuprados. E esses perpetradores, esses estupradores, fizeram isso para que com os estrangeiros lá na casa onde que aconteceu o fato em Sodoma. Sodoma ela foi destruída pela injustiça. Então já tem um erro conceitual aí. Daí então era sodomita, então os padres e os bispos e todo mundo na Idade Média, isso ficou muito claro. E aí o povão chamava somitigos, quem tinha relacionamento entre... Na Grécia já falava pederastia, que é aquele homem idoso, sábio, ele tinha relação com os jovens imberbes. Então, esses nomes foram evoluindo, e a palavra homossexual só apareceu em 1869, como Berkeley, ele inventou essa palavra numa carta que ele se dirigiu ao governo na época da Rússia, que tinha um artigo lá, 175, que ele queria derrubar. Ele usou o homo, do grego, que é igual, e sexual, que é de sexo, né? Então ficou homossexual, igual. E esse termo, e até nós passamos, então, foi um pecado, depois nós foi crime, e a palavra homossexual foi inventada por um homossexual, mas daí em 1948 a Organização Mundial da Saúde, porque então saiu do pecado para o crime, depois como doença. E aí a Organização Mundial da Saúde colocou a palavra homossexualismo. Como tem raquitismo, reumatismo, então o ismo ele tem essa conotação de doença. E aí quando, em dia 17 de maio de 1990, a organização tira esse código do número 302.0,
e classificava a gente. Inclusive, se colocar Tony Reis pede aposentadoria, eu, na época, eu pedi aposentadoria porque eu sofria do homossexualismo, sofria entre aspas. E isso foi muito bacana, porque começa a perceber, já pensou, eu não vou ao trabalho porque hoje eu não gay, sabe? Estou doente. Então, é algo muito bacana. Então, mas nessa época de 1948 a 1990, homossexualismo era a palavra correta. Hoje, a gente está querendo mudar a cultura, e a cultura vem sendo mudada. Então, as pessoas já estão falando, como a gente não usa mais denegrir, como a gente não usa a palavra judiar, como a gente procura não... porque acho que é o respeito correto. Eu gosto assim. Então, se uma pessoa não quer... Por exemplo, tem algumas pessoas que querem me chamar de careca. Para mim, não ofende, mas tem algumas pessoas que falam, não, eu sou calvo. Isso, tudo bem, então, você é calvo. Então, eu acho que é muito bacana o uso das palavras para que as pessoas não se sintam menosprezadas. E não custa a gente ser gentil. A gentileza gera gentileza, a empatia gera empatia. E aí, nós usamos isso até 1990, o André Fischer, que é um comunicólogo, um jornalista, um querido, ele foi o criador do Mix Brasil, e ele tinha, pelo menos ele falou brincando, não sei se ele estava em Copacabana, e aí passou um carro que era GLS. Ele falou, nossa, tá aí, a gente pode mudar de homossexual para GLS, olha o carro, gay, lésbica e simpatizante. E esse período de... E aí ficou, e aí ele começou a usar, as pessoas começaram a gostar, e todo mundo usava GLS. E aí nós fundamos a BGLT, as pessoas trans começaram a se organizar, então tinha um astral, que usava a palavra travesti, e em 1995 nós fundamos a BGLT, que era ser para a BGL, mas daí as trans fizeram um movimento e falaram que elas queriam que tivesse o T, e ficou GLT. Depois nós tivemos um encontro em Brasília, as pessoas bissexuais fizeram um manifesto, colocamos o B, aí tem umas novas pessoas falaram que travesti era uma palavra que carrega muito preconceito, colocaram transexual, e aí a gente, para fazer, então, travestis e transexuais, as pessoas históricas querendo resgatar, e mais algumas pessoas mais, assim, militantes ferrenhas, vamos manter travestis, porque a palavra transexual é muito higienizada. Daí ficou GLBT. E agora, em 2018, nós tivemos alguns congressos das Nações Unidas e foi trazida à baila a situação das pessoas intersexuais, intersexos, desculpa, não falo intersexuais, é intersexos, e que são as pessoas que antigamente nós chamávamos de hermafroditas. E aí ficou LGBTI. E daí começou a vir uma série de outras, e a gente achou que o acrônimo, a sigla ficaria muito grande. E aí a gente resolveu colocar o mais. E aí tem várias pessoas que usam, agora as pessoas querem, tem algumas pessoas que usam não binário, tem pessoas que colocam o P de pansexual, tem gente que estão colocando até queer. O que eu acho, de todas essas letrinhas, o queer para mim é o mais contraditório, porque o queer não é uma identidade. Queer somos todos, porque é uma teoria, então você coloca uma teoria dentro de uma sigla identitária, fica uma coisa não encaixa. Para mim, não. Eu vou ter maior, se a gente votar isso na próxima conferência, claro que eu vou ter que usar, porque vai ser oficial, mas eu, pessoalmente, estou em desacordo. Então, eu não uso o quê. E eu uso que essas, por exemplo, LGBTI+, essas letrinhas até o I, a gente sabe quais políticas públicas precisa.
E se os gays, as lésbicas, as pessoas bissexuais, as pessoas trans e as pessoas intersexos tiver políticas públicas, as outras letrinhas vão ter políticas públicas. Mas aí as pessoas querem visibilidade. Então, as pessoas assexuais, agênero, querem visibilidade. E não é só pela visibilidade. E aí as pessoas têm o direito também de pedir. Eu vejo, inclusive, eu com 60 anos, já falei, olha, eu estou no momento que eu quero ensinar o que eu sei, mas já passou o meu tempo de querer organizar alguma coisa. Então, novas ideias, novas pessoas, e eles vão usar as siglas. E isso é uma luta política, né? Quem ver, vencerá. Mas, pessoalmente, eu tenho uma certa resistência em eu usar, nossas organizações usarem. Agora, se as pessoas usarem, não tem problema nenhum. Então, e a gente não tem que ser aquele cancelador, aquela pessoa que fica apontando o dedo para todo mundo que fala homossexualismo, opção sexual, o GLBT, o LGBT. Estão confundindo muito que é LGPD, que é a lei de direitos, enfim. O que nós temos que fazer é lutar por ser cidadãos, sabe? Esses rótulos são meramente políticos. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma sigla, a gente deu nome às coisas, e esses nomes eu vejo como um identitário nato da Gema, e uma pessoa que trouxe o identitarismo, de falar, eu sou e eu preciso de direitos. E valeu a pena, mas eu acho que nesse momento a gente tem que dar uma baixada de bola e vamos lutar por políticas universais e nunca deixando que a gente fique para trás, sabe? Então, a gente tem que ter essa visibilidade. E a gente percebe que há um movimento da extrema-direita e do fundamentalismo religioso, de setores, que é em torno de 30%, que eles querem nos apagar da história. E, meu amigo, você não sabe com quem está lidando. Sabe aquela coisa da pessoa que não sabe quem é? Você sabe com quem está falando? É uma pessoa que lutou 40 anos e hoje nós estamos fazendo formações em todo o Brasil para que as pessoas continuem essa luta, porque há um movimento muito articulado contra a nossa existência. E nós temos que fazer a resistência de forma muito competente. Então, essa distinção que você fez, eu acho muito importante filosoficamente. Você falar, o queer é uma teoria, sabe? Porque eu já tive uma situação educacional problemática, assim. Eu vou te relatar porque eu acho que é um caso que pode se repetir. Eu tinha, na época, um estudante que ele fez um trabalho e ele fez uma hierarquização dos gêneros e das posições entre masculinos e femininos, entre africanos e brasileiros, e eu achei bem problemático porque ele não se colocava. Né? Ele fazia uma hierarquização, tipo, quase colocando ruim ou positivo, sabe? E ele não se colocava dentro do jogo. Depois eu percebi, eu tive dificuldade para avaliá-lo, né? E coloquei os problemas, ele não aceitou a situação. Depois ele fez a transição. Ele não se identificava com nenhuma posição. Então ele não se colocava porque não se identificava. Nesse sentido, eu tenho bem claro, e eu cheguei a essa conclusão, que a sexualidade ela é um oceano, certo? Algumas pessoas querem fazer dela um aquário, e fazem das suas vidas um aquário. E está tudo bem ser um oceano, ser um aquário. Mas nós temos aqueles rios caudalosos, nós temos aquelas cataratas, a gente tem aquelas lagoas, a gente tem aquelas águas paradas. Todos são águas, todos são cidadãos, e nós temos que respeitar as águas doces, as águas salgadas, as insalubres. É isso. A gente, às vezes, quando a gente quer nominar tudo, a gente acaba... eu vejo, temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu falo isso como especialista, mestre, um doutorado, 2 pós-doutorados, estudando a literatura da sexualidade. Sou professor nessa área. Se a gente tiver que colocar as letrinhas, seriam 8 bilhões de pessoas.
Não existe o heterossexual, não existe o gay. Ai, eu conheço, eu estou em 10 gays numa sala, eu falo, eu não sou igual a esse gay, eu não sou igual, ele não é igual a mim, e as pessoas não são iguais. Tem gente que são super fashion, eu sou retrô, então é muito bacana eu ver isso. E ele não é mais e nem menos do que eu. Ele nós somos totalmente iguais biologicamente. Biologicamente, nós temos os mesmos cromossomos, a gente tem sabe, os DNAs têm as diferenças ali, mas biologicamente nós somos iguais. Em expressão, somos totalmente diferentes, em identidade, somos totalmente diferentes, e também em gosto. A gente vai falando para a pessoa, tem pessoas que gostam, que fica soprando na orelha para ela ter um orgasmo. Tem pessoas que gostam que chupe o dedão do pé. E está tudo bem, sabe? Desde que haja consentimento entre as pessoas envolvidas na relação sexual, para mim está valendo e é ético. A minha discussão no meu mestrado foi isso. O que era certo, o que era ético na sexualidade. E eu cheguei nessa palavrinha do consentir e dar o consentimento. Sabe, com gesto, falar isso eu não gosto, para aqui, isso eu gosto. E aí, é muito legal quando você encontra um parceiro, uma parceira, que vai te dar esse prazer que você está pedindo. É fantástico que você tenha feito mestrado sobre esse tema, porque há um tempo atrás a filosofia também deixava os temas de gênero muito de lado. O pessoal fala, não, Foucault nem é tão... Aquele Foucault da sexualidade, o pessoal nem colocava dentro do jogo da filosofia. Hoje, felizmente, a coisa se modificou, a gente tem outra perspectiva. Mas eu queria, então... Nesse sentido, Marcos, a filosofia, nós temos vários ramos da filosofia. E eu peguei, desde o Aristóteles, que é o nosso grande articulador da filosofia, eu tenho 3 grandes filósofos, Aristóteles, Kant e Stuart Mill. E são de linhas diferentes. Eu peguei o Aristóteles, principalmente no princípio, ele fala no livro A Ética Nicômaco, ele coloca para a gente que a finalidade da nossa vida é ser feliz. E você pode sim ser feliz sozinho, mas você tendo uma outra pessoa com você ou outras pessoas com você, é muito melhor. Então, o princípio do filósofo, nós, enquanto pessoas LGBTI+, a gente quer ser feliz. Então, a felicidade, ela tem que ser vista. O Kant, com o princípio universal. Se eu posso, todas as pessoas podem. Se eu não posso, ninguém vai poder também. Que é o princípio universal e é a Constituição nossa, muito kantiana no seu princípio, que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Isso é muito sexualidade, é muito nós, todos nós temos o direito de usufruir a sexualidade, ninguém pode ser discriminado por isso. E o Stuart Mill, ele coloca para a gente que nós temos que ter a maior felicidade e o menos tristeza, sabe? Você tem que provocar a maior felicidade para as pessoas e menos tristeza. Isso é muito da gente também. Claro que a gente pode, e daí esses raciocínios, você tem que ir elaborando uma lógica. E eu amo a filosofia, que ela é a mãe da ciência. Então, a filosofia, eu vejo isso na minha vida acadêmica, que o meu mestrado ele foi mais difícil que o doutorado. Porque o doutorado eu tive que ficar lá 2 anos e meio num campo fazendo pesquisa, grupos focais, questionários, entrevistas, e fazer aquela análise. E isso foi fácil. Agora, você lê todos os clássicos da filosofia, você encadeando as coisas, e é muito legal. Hoje eu tenho uma segurança muito grande, assim. Eu sei que nada sei, e fico estudando, e, nossa, todo dia eu leio mais. E é aquilo que o nosso querido Sócrates, que é essa frase atribuída a ele, que eu só sei que nada sei, sabe? O que eu sei de LGBTI+. Às vezes vem assim,
Eu sou entrevistado muito por esse pessoal que é influencer, né? Eu fico pensando, e ele fala, o que você é? O que você estudou? Eu sou influencer. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estudei tudo isso aqui. Hoje eu leio minimamente, eu leio 3, 4 livros por a cada 15 dias. Leio muito. E eu não consigo influenciar, sabe? Não sabe influenciar o quê? Porque eu quero que as pessoas tenham consciência de autonomia, sabe? A autonomia que Aristóteles fala, Aristóteles não, o Kant, que ele fala que nós temos que ser autônomos e não heterônomos, que outro manda em mim, que outro me influencia. Claro que eu pego algumas coisas boas, eu assisto uma palestra sobre o estoicismo, nossa, esse raciocínio eu gosto, pego lá sobre o Jung, gosto, o Freud. Freud me ajuda muito a entender o ser humano. Então, é muito importante a gente se aprofundar em algumas questões, mas a gente não tem que se aprofundar tanto. Mas eu acho que a superficialidade das ações, eu vejo que é complicado. No meu livro eu escrevi um pouco sobre o Renato, sobre o sonho dele de ter família, e ele fala numa música chamada Vento no Litoral, dos cavalos marinhos, né? Que ele queria ter filhos, e o cavalo marinho é o macho que produz, né? E ele fala sobre esse desejo de ter família. Aí veio um crítico e falou: não, o Renato nunca, essa é uma interpretação forçada, o Renato nunca foi nessa direção. Aí ele tem entrevistas, ele explicando essa metáfora, inclusive, né? E ele falava muito desse desejo de ter uma família, de ter filhos e muita coisa que ele não realizou, né? Mas eu acho que o fato dele ter idealizado deu liberdade para muita gente viver, né? Eu acho isso muito importante. Ele cantou uma vida que ele não conseguiu viver. Isso talvez seja importante para outras pessoas possam ter mais tranquilidade para viver, né? Porque família para mim é tudo. Uhum. Meu esposo, nossos filhos, eu acho muito bacana. E eu também estudei, li, escrevo sobre famílias, com S. Todos nós queremos. O que é família? Família é cuidado, família é atenção, família é pegação no pé. E isso é muito legal. É muito legal alguém que pegue no seu pé. E alguém que te cuide, alguém que fala onde você está, como que você vai dormir, você está bem, como é que está a tua saúde, que dê um colo amigo, que tenha um afeto, que você possa confiar. Então, família são esses elementos que compõem a minha família. E as famílias de muita gente. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, dentro da antropologia, e nós temos um antropólogo alemão chamado Petzold. E ele coloca que nós temos 196 tipos de famílias. E isso é bacana. Por exemplo, a minha está ali encaixada numa família homotransafetivas, e eu fui lá e eu lutei de unhas e dentes para a adoção. Demorou 7 anos e foram 30 anos lutando para casar. E agora estou lá casado, fizemos troca-troca de sobrenomes. Eu sou Harrod, porque meu marido é inglês, para o teu passaporte, então fizemos toda uma coisa assim de falar, olha, eu sou cidadão, eu estou cumprindo minhas obrigações com o Estado brasileiro, esse Estado vai ter que me respeitar, ou respeitar, ou respeitar. E isso é importante. Você ter capacidade e autonomia de lutar pelos seus direitos é tudo de bom. E a família, ela vem nesse bojo. Todo mundo tem família. Qualquer pessoa que está nos escutando, nos ouvindo, ela tem essa família. Ela conta nos dedos quais as 3 pessoas importantes da sua vida. Pode ser não nem a família de sangue, mas é uma vizinha, é um tio, é um primo, é um namorado, é um ficante, enfim. Nós construímos as nossas famílias. E eu gosto disso. Então, eu sou um defensor intransigente das famílias. E eu falo isso, pode ser conservador, mas eu não vejo. Pessoal, todo mundo quer ser cuidado. Isso não tem progressista ou conservador. E aí, alguns conservadores falam que eu sou progressista. Alguns progressistas falam que eu sou conservador.
Esse pessoal, falem o que vocês quiserem, eu sei quem eu sou minimamente. Estou pagando minha terapeuta, estou em dia com os meus remedinhos, com a minha academia. É isso que a gente precisa saber. Quem sou eu? Minimamente. E de vez em quando eu tenho que parar comigo, fazer alguns encontros comigo. Que o Renato Russo falava isso para mim. Tony, eu preciso me encontrar, eu saio comigo, eu marco encontros, eu converso comigo. Que é muito legal a gente conversar com a gente. Porque hoje, ainda mais com essa era do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do Spotify, do Deezer, sabe, a gente fica colocando elementos na nossa vida e a gente fala, para um pouquinho, que vida eu estou tendo? Larga um pouquinho o celular, que ele passa a ser uma parte do nosso corpo, a gente vai no banheiro, leva o celular, vai para o quarto, leva o celular, ele passou a ser um membro das pessoas. A gente precisa, sim, do celular, eu não sou contra, mas a gente também tem que ter esse encontro com a gente mesmo. Eu só queria fazer uma nota aqui. Eu acho muito interessante que você tenha estudado Stuart Mill, porque geralmente os utilitaristas causavam terror porque ele levava em conta a felicidade de todo mundo, né? E o Bentham, Jeremy Bentham, ele teve um livro que foi publicado há menos de 10 anos, porque ele tinha medo de publicar algumas coisas. E ele tem um livrinho chamado Menos Paulo e Mais Jesus, em que ele fala sobre menos Paulo e mais Jesus, em que ele faz análises bíblicas falando sobre uma espécie de homoafetividade que era presente lá na época de Cristo, como ele tinha as relações entre os homens eram diferentes, e o Bentham escreveu isso no século XIX, né? E ele ficou com medo de publicar, né? Mas e saiu um pouco... O Bentham, eu estudei, principalmente eu gosto das categorizações das felicidades, assim. Ele pegou Aristóteles e felicidade do baixo ventre, a felicidade dos sentimentos e a felicidade da intelectualidade. O Bentham escreve muito sobre isso, que eu gosto muito disso. Você tem que ter o baixo ventre, você tem que ter uma boa comida, uma boa bebida, você tem que dançar, você tem que fazer boa educação física, você tem que ter um bom sexo, o uso de alguns adictos para quem gosta. Então, esse é o baixo ventre. E aí isso é a felicidade. E aí também a felicidade dos sentimentos, que é isso que eu acabei de falar aí, famílias, amigos, namoradas, enfim, pessoas para você trocar os afetos, e a felicidade da intelectualidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui no podcast, que a gente está elaborando pensamentos. Eu quero ler esse livro do Bentham, que eu não li. E isso, para mim, é importante, porque é uma pessoa que eu já li, e muito interessante. Eu queria te perguntar sobre essa dimensão de ativismo por direitos. Eu acho muito importante a ideia de você buscar o espaço e a legislação. E eu vejo uma transição nessa busca, porque você já falou um pouco sobre isso, dessa necessidade de uma militância estratégica, tem uma palavra certa, litigância estratégica, me parece, em que você sempre procurou o Congresso e agora você está procurando o Judiciário, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia, porque eu acho que isso é muito importante para a gente poder se armar para lutar por direitos, né? Eu trabalho aqui na Universidade Federal de Jataí, a gente acabou de criar um mestrado em Direito e Desigualdade. E é claro que esse tipo de transição parece muito evidente quando a gente tem um retrocesso em termos de costumes, né? Um Congresso muito reacionário e essas posições públicas que eram indefensáveis há alguns anos, hoje tem espaço na mídia e já chegaram até o poder, né? Como que você vê essa transição da gente ter que se buscar mais o judiciário do que o Congresso? E o que a gente pode fazer para mudar um pouco esse jogo também no Congresso, né? Eu vejo que só a educação salva, e uma educação libertadora, uma educação não de apostila. Eu acho que você pode até começar com as apostilas, nada contra as apostilas e aquelas fotocópias. Eu acho um crime alguém fazer fotocópia de um livro. Eu acho, a pessoa tem que ler o livro, e se possível, ler na original. É isso, mas
eu sou metódico para os estudos. Eu vejo que nós precisamos conversar com as pessoas. A gente tem que se aprofundar, fazer, sabe, uma roda e colocar um tema e ouvindo, trazendo alguns autores, algumas autoras e fazer formação política. Porque eu vejo que nós estamos despolitizando tudo, sabe? Claro, eu vou votar numa pessoa, eu não vou votar ali porque me mandaram. Eu vou votar porque aquela pessoa tem minimamente o que eu penso. Então, ela tem que me representar. E eu nunca votei em branco, nunca vou votar em branco. Eu sempre vou votar naquela pessoa que vai bem utilitarista, que vai me prejudicar menos. Então, uma pessoa que prejudica o negro, eu não vou votar. Uma pessoa que vai prejudicar as mulheres, não vou votar. Uma pessoa que vai prejudicar o meu país, a imagem. Eu gosto de uma imagem bonita do nosso país. Nossa, que coisa mais linda ver agora o pessoal nas Olimpíadas. É muito bacana ver. Agora, uma pessoa chega lá totalmente... eu gosto do bom humor, eu gosto das brincadeiras, mas você não tem que fazer aquelas piadas sem graças, assim, num momento... Porque a gente faz piadas sem graça, e eu adoro fazer isso, mas quando eu estou com a minha família, com os meus amigos, depois que a gente bebeu de 3, 4 chopes, que a gente começa a ser mais natural. Mas a gente tem que ter a liturgia das representações. Eu, dentro da sala de aula, eu sou professor, eu não vou lá... a gente tem os papéis que a gente tem que representar na sociedade. E eu vejo assim que as pessoas querem... não, se ele é machista, eu sou machista, eu vou votar no machista. Não, ele é misógino, ele é... Por exemplo, e você vendeu o patrimônio do Estado brasileiro. O Estado precisa de patrimônio, o Estado precisa de estatais, ele precisa da universidade pública. Não vou vender tudo, sabe? Então, eu vejo isso. E aí eu vejo algo que eu me identifico na centro-esquerda, mas eu vejo que a esquerda ela deixou de fazer as formações. Eu lembro, na universidade, eu participava de vários grupos de estudos. Eu estudava a obra de Marx, a gente sentava lá com Lenin, Trotsky, nós estudávamos esses autores, fazia comparações, o que era a política americana, a política latino-americana, o comunismo, como deu a Revolução Cultural na China. Isso está faltando, eu vejo isso, que nós temos... e aí eu vejo, e eu gosto quando as pessoas fazem críticas ao movimento LGBT+, que nós queremos saber só do nosso e esquecemos o todo, sabe? Que a gente faz uma política identitária que é burguesa, a Butler, ela é muito assim, ela não coloca nós num contexto de luta de classe. Então, eu aceito de bom grado essa crítica, e eu sempre falo, então, traga isso para a gente, porque realmente você lutar para sobreviver, porque nós tivemos de 1980 a 2000, a gente lutou para sobreviver. A gente foi atacado por uma pandemia, nós fomos atacados pelos assassinatos, a gente estava morrendo. Então, era um desespero, dizer, olha, eu vou fazer a luta de classe lá e eu morrendo aqui, e as pessoas não tendo remédio, não tendo... Então, eu vejo que os movimentos sociais, eles têm que ter a identidade, têm que lutar, mas eu tenho que contextualizar, sabe? Nós não podemos, nós temos que fazer... E aí, aumentar. Eu vejo os grupos mais politizados de esquerda que tem dificuldade em fazer uma frente ampla. Eu só vou fazer uma frente ampla se eu tiver na cabeça de chapa, sabe? A gente tem... E agora eu estou percebendo, do partido majoritário, tem tido alguns posicionamentos interessantes nas capitais, como São Paulo, Rio, enfim,
que as pessoas estão... Nós temos que fazer essa politização num processo de frente ampla, de democracia e barbárie, sabe? E a gente tem... Não é que falar nós e eles. E a gente tem que chamar, porque tem muitas pessoas que estão indo pela extrema-direita, porque é um texto muito fácil. Quando ele fala assim, tradição, família e Deus, pessoal, são coisas que para mim são muito importantes. Eu, Tony, centro-esquerda, sempre votei no pessoal de esquerda, mas para mim é muito importante. Eu sou católico, apostólico, romano, sabe? Todas as críticas que você falar com relação à igreja, eu assino embaixo, sabe? Posicionamentos, mas está entranhado em mim. Eu ia com uns 2 aninhos, eu tenho foto da minha mãe lá na igreja rezando comigo. Eu fazendo a primeira comunhão, eu fazendo o batismo, eu fazendo encontro vocacional. A igreja, para mim, é um local de pertencimento. Então, eu tenho essa... Está me treinando. Claro, eu tenho meu senso crítico, às vezes, e eu acho legal você ser um cristão crítico. E você não... O Papa falou, disse, tudo bem. Tem algumas coisas que o Papa fala que eu amo de paixão. Tem outras que ele fala assim, bullshit. E aí nós precisamos conversar, porque as pessoas precisam ter esse pertencimento. Então, hoje nós temos um crescente número de evangélicos, e eu estou lendo muito sobre isso. E eu estou adorando, que eu estou perdendo o preconceito. Eu tinha muito preconceito, principalmente com as pessoas evangélicas neopentecostais. Porque o meu esposo é evangélico, quer dizer, ele não quer, se eu falar que ele é evangélico, ele fica bravo. Porque nós temos essa conotação ele fala, não, eu sou anglicano. Então, o que nós precisamos é conversar mais com esses setores religiosos, tem muita gente boa ali, e entender, por exemplo, assim, qual que é a importância da ciência dentro dos processos. Deus é super importante que Deus. E eu sempre brinco com uma coisa que o meu filho mais novo, porque eles pediram para ser batizados e a gente foi batizando na igreja católica. E daí nós tivemos que pagar lá um catequista para eles fazerem um EJA do catecismo. E daí nós vamos na igreja aos domingos pela manhã, na catedral aqui em Curitiba. Daí um dia ele falando, pai, acho que eu não vou mais na igreja. Eu disse, por que, meu filho? Porque eu aprendi que eu sou filho de Deus. Eu sou Deusinho. Então eu vou rezar para mim e tá tudo bem, eu fico em casa dormindo. Daí eu falei, nossa, essa aqui é uma concepção muito ateísta, né? E eu achei tão bacana a posição dele, ele, claro, é um raciocínio, né? A gente está entusiasmado, a gente tem Deus dentro da gente, então fique dormindo se não quiser ir, sem problema nenhum. E tá tudo bem. Então, ele não... Mas os outros 2 filhos são mais religiosos, e tá tudo bem, não é necessário. E nenhum... Eles são muito mais revolucionários do que eu, sou muito mais à esquerda, muito mais contra o sistema. Diz, meu amigo, o sistema está aí. Eu vou viver a minha vida, eu vou tentar melhorar o que eu posso e fazendo isso. Daí, nesse sentido, dentro do movimento, eu sempre fui do diálogo. Então, a gente vai lá no Congresso, nós ficamos de 95 a 2009 direto. E sempre os projetos não iam. Aí nós fizemos um seminário interessante em Brasília de advocacy, de litigância estratégica. E a gente trouxe experiências da Argentina, do Uruguai e da Colômbia. E essa menina, Marcela, do Colômbia Diversa, ela trouxe uma ideia que, olha, lá nós conseguimos os direitos na Suprema Corte. Aí começou a se movimentar várias pessoas aqui no Brasil. E foi muito legal. E aí, em 2010, foi entrada com ações no Supremo Tribunal Federal e deu certo. E é muito bacana. E algo que eu aprendi nessa vida é de que a ausência de leis não quer dizer ausência de direito. E eu adoro isso, inclusive com a minha vida particular. Quando eu tive um problema, e com meu esposo, que meu esposo era inglês,
E ele foi preso porque estava ilegal, ele estava no processo de deportação. E a gente começou olha só, de um problema sério, a gente chegou e disse, olha, você vai embora, não vamos nos separar. E aí eu falei, não vamos, a gente tem o direito, porque se eu fosse mulher, ou você fosse mulher, a gente podia estar aqui legalmente. Então, essa lei é injusta. Vamos lutar. E aí fizemos as manchetes, a release, né, para a imprensa. Polícia Federal discrimina casal gay. Mas discrimina segundo os preceitos constitucionais. Nossa, virou uma polêmica, porque claro que a polícia ali, ela estava cumprindo as leis, o Estatuto do Estrangeiro, mulher, homem. Só que a gente questionou essa questão de homem e mulher. E a gente tem que questionar. Tem algumas coisas que a gente tem que levantar, como aquela negra lá nos Estados Unidos, que falou, eu não quero sentar no banco de trás, eu quero sentar onde eu quiser. E é isso. E ela fez a Revolução Negra lá nos Estados Unidos, que o apartheid na África do Sul. A gente tem que questionar algumas coisas assim. E, por exemplo, hoje a gente já percebe que em 90 nós tínhamos 3% da população apoiava a comunidade LGBTI+. Hoje nós estamos chegando a 60%. Isso é muito bom. Então, tem os haters? Tem. Inclusive, eu adoro quando vem um preconceituoso que a gente tem prova, materializa, a gente faz questão de divulgar, de deixar a pessoa bem famosa, porque aquilo vai mostrando o contraditório, né? Quer dizer, inclusive sobre isso, por exemplo, eu sou, mesmo sendo católico, mas eu sou darwinista, assim, eu acredito, e essa lei, essa teoria, ela não foi derrubada. Nós descendemos todos de uma larva, e depois nós passamos pelo macaco, né? Somos todos macacos. Mas eu não posso me utilizar de algo, se eu também sou macaco, mas quando eu utilizo algo para menosprezar pessoas que são negras, isso é racismo, isso é algo muito... E a gente tem que questionar isso, expor essas pessoas, não... Enfim. Então, a luta nossa sempre foi assim. E até hoje, por exemplo, agora nós fazemos luta, depois nós fazemos o advocacy, que é você ter estratégias de como o tomador de decisão toma decisão favorável a gente, a litigância estratégica, que é você brigar juridicamente, na primeira instância, na segunda, no STJ, no STF e nos tribunais internacionais. E também no STF. Também agora nós temos uma palavrinha que eu gosto muito, que é accountability, que é você analisar os dados das políticas, estão fazendo, como estão fazendo, quanto estão gastando, se está dando certo, que seria avaliação, monitoramento e responsabilização de quem tem o mandato de fazer. Então, por exemplo, se eu eleger um governador, um prefeito, um presidente, ele tem a responsabilidade de fazer. E aí ele vai nomear alguém que vai ser responsável, então vai ser o ministro. Então, eu vou pegar no pé daquele ministro. Aí ele nomeia um outro lá, que vai ser responsável pela política. Eu vou ter que ficar pegando no pé. Quanto foi que gastou, o que fez, o que não fez, faz um relatório e coloca o espelho. Então, olha, vocês não estão fazendo nada, estão fazendo bastante. Isso é muito bacana, da gente aprender a fazer a crítica, não a crítica pela crítica. Ai, governo, eu sou contra. Governo, para mim, governo tem diálogo e tem parceria. Isso é um ponto fantástico, porque às vezes a gente cultiva a diferença, e é importante cultivar a diferença, mas tem essa convergência política que a gente tem que construir para tentar construir formas de vida democrática, né? Eu acho isso fantástico, porque às vezes falta muito isso. Tony, eu vou partir para as 3 questões que eu faço para todos os convidados, mas a primeira delas é: o que é filosofia? Filosofia, para mim, é a arte de pensar a vida e o saber, sabe? A arte é uma arte, eu gosto da lógica, sabe? Eu gosto da filosofia. Então, para mim, é a arte de pensar e estar no mundo.
Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Eu já te respondo. A terceira é qualquer? Qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Eu gosto muito do Stuart Mill. Eu acho assim que talvez eu fiquei muito fascinado que ele, de todos esses anos de filosofia, foi o primeiro que respeitou as mulheres. Foi o primeiro que falou: as mulheres, elas conseguem pensar. Então, olha, porque se você pegar o que os filósofos falaram das mulheres, é uma coisa de absolutamente do machismo, falando que as mulheres não pensavam, que elas não tinham lógica, que elas não tinham. Então, o Stuart Mill foi o primeiro que assinou os manifestos da. Então, eu gosto dele por, por isto, e eu gosto eu gosto de pessoas que falam da filosofia de forma, de forma que a gente entenda. Então, eu estou tentando aqui, nós temos uma filósofa, tem, tem uns filósofos aqui, uma carioca, que a Maria da Penha, que foi a minha orientadora, que eu amei essa mulher, mas também ela foi candidata a prefeita não, a governadora, e ela foi exilada no... A Marcia Tiburi? Márcia Tiburi. Eu gosto Sim. muito dela, do raciocínio ácido dela, eu acho assim, então... E eu gosto de pessoas que são diferentes de mim, eu não sou daquela forma dela falar, mas eu entendo o que ela fala, então eu gosto de pessoas que conseguem traduzir a linguagem pesada da lógica em exemplos simples. Sabe? Então, eu adoro esses palestrantes, que a maioria eu sempre vou nas palestras de grandes palestrantes, que colocam a filosofia no dia a dia, sabe? Que dão exemplos, que falam para as pessoas. Porque não dá para você ficando fazendo filosofia na nossa Torre de Marfim, na academia, sabe? Eu vejo as teses que eu leio, eu disse, meu Deus, essa tese aqui, eu vou ler, e mais 4 pessoas. Essa tese não vai para a sociedade. Então, eu gosto de pessoas que conseguem não vulgarizar a filosofia, certo? Mas assim, que tem um conteúdo que a gente percebe que a pessoa tem leitura e que ela leva para a sociedade. Talvez esse seja um ponto também muito importante, até para a questão da militância, que às vezes a gente fica satisfeito em ter um discurso fechado para a gente mesmo, né? Um discurso que nos autocelebra, mas não gera nenhum tipo de convergência e consequência pública, né? Nesse diálogo mais amplo. A gente tem que ter esses discursos, mas é interessante que a gente pense também nessa dimensão de chegar ao outro, de chegar na sociedade. Mas, Tony, eu queria pedir para vocês indicações de leitura, de filme, o que você quiser indicar para quem está ouvindo, que você acha Assim, interessante. eu sou a pessoa que eu gosto de uma série de filmes, mas eu também gosto de me divertir. Então, eu já assisti, eu estava falando com o David, eu e o David, nós assistimos Mamma Mia 27 vezes. E é muito legal. E olha, a gente vai, de vez em quando, a gente está assim, fica zapeando no Netflix, mas eu acho que é muito importante você... livros que eu gosto muito. Acho que um livro, minha cabeceira é Ética Nicômaco. É extremamente ilustrativo, bacana. Eu gosto muito do Banquete, li e reli, e leio e cito. Eu acho que toda a obra, a história da sexualidade do Foucault, os 3 volumes, é muito interessante você ler. Eu acho que a Butler é interessante você ler essa dadaísta da sexualidade, da desconstrução. Então, a Butler, toda a obra dela é interessante de ler, embora eu não concorde com muitas coisas, mas eu gosto de saber quais os fundamentos. É isso, eu acho que é importante você... Eu gosto muito também, inclusive, olha, depois de 2 pós-doutorados, ontem fui lá na minha universidade
eu estou me formando em História. E achei tão engraçado que eu, dando aula há 40 anos, vou ter que fazer estágio numa escola, e daí já estou vendo a escola, já estou preparando uma aula para estudantes de ensino médio. Eu falei para o David, eu quero eu vou levar alguém para me filmar, porque é uma outra, eu vou sair, sabe, e eu vou ter que falar de uma linguagem muito bacana, e eu vou ter que pegar elementos da realidade deles para falar sobre um tema da história. Então, estou pensando se eu vou falar sobre movimentos sociais na contribuição da história, ou estou vendo que tem que estar encaixado dentro da aula do professor. E isso é tão bacana, a gente ter essa flexibilidade Então, os meus filmes, todos os meus filmes são da época, todos os filmes romanos, todos os filmes da Grécia, filmes da Segunda Guerra Mundial. A primeira eu não me empolgo, mas os filmes da Segunda Guerra Mundial, então eu gosto disso, assim. Então, isso dá a história. E, claro, que isso tudo fica permeado pelos interesses da gente de luta. Eu vou fazer, como indicação, eu vou indicar o História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, do Rodrigo Faur. Tem 2 volumes esse livro, é bem interessante. Nesse livro que ele fala do Vitor Russo, como referência para o nome do Renato Russo. Então, tem muita coisa para aprender com o Rodrigo. Os manuais, tem vários manuais de educação LGBTI+, que vocês têm desenvolvido, né? Tem manual de educação, manual de comunicação, então todos disponíveis nos sites do Grupo Dignidade. Então o pessoal pode ir lá encontrar esses manuais. Eu acho que é um material muito farto de documentação. O Tony Reis tem vários artigos que vocês podem encontrar sobre a advocacy que ele citou aí, por exemplo. Tem artigos escritos sobre a trajetória dele, falando da biografia dele, dessa dimensão religiosa, de como ele foi, de alguma forma, construir sua identidade também. Não vou deixar de citar os 2 álbuns, o Stonewall Celebration Concert, do Renato Russo, que está completando agora 30 anos, e é um marco. Eu acho que é um marco da música por trazer essa bandeira do Stonewall para público assim de uma forma tão forte. E depois o Equilíbrio Distante, que continua essa construção, porque ele, no Equilíbrio Distante, ele fala da necessidade da dimensão italiana, porque ele quer falar da família dele, né? Ele quer retomar a família dele e colocar os pronomes, inverter os pronomes, assim como Michelangelo fazia, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante também, sagração do feminino, valorização do feminino. O Renato tinha muito isso, de valorizar o feminino como sagrado, resgatar o feminino, e talvez isso seja um elemento que a gente tem que levar também em conta quando analisa o trabalho dele. Mas, Tony, eu queria agradecer e deixar o espaço para você dar seu recado, divulgar o que você quiser divulgar, e só registrar assim que não tem confiança maior na educação, valorização maior da educação do que alguém que continua estudando. Alguém que está sempre estudando. É muito bonito você falar que está fazendo outra graduação, que você continua estudando. Eu acho isso muito bacana. Não tem um exemplo maior de crença na educação, a vontade de você ser tão grande de aprender, de você sentar e se colocar na posição de estudante, né? Não, e É foi para muito fantástico. Foi para mim um estudo, e agora eu estou fazendo. O meu esposo fica pegando no meu pé, porque para você estudar você tem que ter método, senão você enrola. E eu não, já pensou, um pós-doutor enrolando, então não, eu vou lá, estudo, o professor manda ler o artigo, e isso é muito bacana. Olha, mesmo com todas as leituras, a filosofia, eu adorava, achava que eu entendia história quando via quem é que foram os homens revolucionários, as datas, os fatos. Isso é a história mais conservadora que existe, né? Então, e agora eu tenho outras concepções da história que você tem que saber. Estamos hoje nessa realidade. O que aquele fato histórico trouxe para nós hoje? Isso, para mim, Sabe quando você se sente assim? Como é bom. Porque na época que eu estudava história, eu era muito bom em história, mas eu sempre era datas, dias históricos,
eram os heróis da nação, e que, pelo menos o que eu estudei agora na minha graduação, tirei excelentes notas, minha média foi 9, 9,8, e eu ficava ao pé da cara quando não tirava uma nota boa, porque tem que redigir, e provas escritas, provas de marca X, provas, artigos, e foi muito bem. Mas, primeiro, a mensagem é estudar. A gente tem que estar updated, a gente tem que estar atualizado. No italiano tem uma palavra que eu amo, aggiornato. A gente tem que estar atualizado, a tradução. A gente tem que estar sabendo, a gente tem que ter os nossos princípios, tem que ter as nossas coisas assim. O Parmênides, na filosofia, fala que nada muda. Então, a gente tem que ter algo do Parmênides, mas a gente tem que ser o do Rio, lá, como é que é o nome dele? Heráclito de Efeso. Heráclito, quando ele fala, o homem passou no rio um dia, no outro dia não será o mesmo homem, não será o mesmo rio. Eu adoro isso também do Heráclito, mas a gente também tem que ser o Parmênides, que fala que nada muda, tudo. Então, a gente tem que ter alguns princípios muito rígidos na minha cabeça, e tem que ter também essa maleabilidade de mudar, de se atualizar, de não ser aquela pessoa falar, não, tem que ser assim, porque minha vovó falava que tem que ser assim. Tem algumas coisas, pode ser até para mim, mas para outra pessoa não vai ser. Ela não conviveu com minha vovó. Então, é importante a mensagem que eu digo assim: continue estudando, continue lendo, continue tendo bons papos com as pessoas, é possível tomando um vinho, que daí você libera mais a tua... e é por isso que eu adoro o banquete, que o povo, eles realmente entravam numa discussão extremamente aprofundada, porque nós somos, a gente faz discussões muitas vezes muito dentro da racionalidade, e a gente tem que colocar as nossas emoções, porque isso faz com que se enquadre. As coisas a mensagem, eu gostei que você citou aí, enciclopédia LGBTI+. Então, é algo que eu estou fazendo, são 26 manuais, então vai ter manual para todo mundo, a gente está discutindo de uma forma extremamente acessível à linguagem, com muitas figuras, com muitos desenhos, referências, todos eles têm os filmes que a gente recomenda, então, de educação, tem vários filmes para as pessoas assistirem, então é muito bacana. E que eu voltando aqui para encerrar, que as pessoas sejam felizes. Nós nascemos para isso. E todo mundo tem a capacidade de fazer, vivendo uma vida mais minimalista, sabe? Não querendo ostentar nada para ninguém. Ostente para você. Sabe essas coisas assim? Porque às vezes a gente quer criar um mundo para a parceira da gente, o parceiro da gente, para nossa família, competir com o vizinho, competir com... Pessoal, é uma coisa muito bacana. Eu estive a semana passada, no sábado nós temos um centro de documentação aqui na nossa organização, trabalham vários historiadores, mestres, doutores, e aí nós vamos estar doando todas as nossas fotos, os nossos quadros, já está marcadinho, então, o meu falecimento, o falecimento do David, tem parte do meu patrimônio pessoal, eu vou dar para o centro. E aí teve um dos educadores que falou assim: Tony, por que você está fazendo isso? Você está achando que vai morrer logo? Não, eu não estou achando, eu vou morrer, e isso é muito legal. Então, como dizia nosso querido Renato Russo, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã, porque ele talvez não haja. E vai estar tudo bem. E então, por isso que a gente tem que fazer tudo direitinho. A morte é algo que está chegando e é muito bacana. E a gente tem que fazer isso com muita dignidade, sem tristeza. A gente tem que viver cada momento. Então, viajem muito, pessoal. Viajar é tudo de bom. Eu agora, aposentado, com meu esposo aposentado, nós estamos assim, são 4 viagens por ano, viagens boas, e daí, cada mês, viagens curtas para as cidades, e é muito legal você sair do teu quarto, sair da Netflix, você ir para o mundo, ver, conversar com pessoas, observar a natureza. É isso, ser feliz. Bacana, bacana. Muito obrigado. Eu vou depois te mandar o livro do
do Bentham, eu fiquei assustado com esse livro, porque ele faz análises bíblicas e, e faz muito sentido o que ele escreveu no século Ótimo, XIX. eu fiquei E eu muito acho interessado. eu acho que o Renato também tinha uma pegada nessa também, de falar do Paulo e dessa dimensão do feminino, mas o Benta, acho que ele dá um passo além, porque ele olha o título do livro, Menos Paulo e Mais Jesus, isso no século XIX. Mas o problema do Benta é que ele tinha essa sacada, essa dificuldade de colocar as coisas em público, né? Ele tem muita coisa dele que não está publicada ainda, porque ele se autocensurava, com medo da repercussão pública do que ele estava escrevendo, né? Então, Ai, pessoal, ao contrário, meu medo é das pessoas não saberem o que eu penso. Eu quero que as pessoas pensem e podem me questionar, o que o outro fala de mim, o que os outros falarem de mim, é problema dos outros. O que eu vou fazer com aquilo é problema meu. Claro que eu não vou querer cometer nenhum crime, sim. eu não quero deixar as pessoas tristes, eu não quero, mas eu tenho que me expor. A exposição para nós é uma questão de sobrevivência. E isso é muito bacana, porque eu não tive a referência de pessoas gays para mim. Eu tinha um mote lá na Bahia, que Uhum, inclusive eu admiro até hoje. Mesmo hoje nós temos diferenças teóricas, mas foi uma pessoa que foi minha referência. Então, nós tínhamos uhum, poucos intelectuais, as pessoas não assumiam. Eu uhum, até fiz um texto muito bonito para o Karnal. Talvez hoje o Karnal seja um dos intelectuais ele saiu da bolha da academia, hoje ele é uma pessoa que fala para multidões, e muito coerente, e ele, de repente, aos 60 anos, assumiu que era gay. Então, uhum. claro, e ele tem uma vida, eu acho que, enfim, mas ele está sendo uma referência muito importante para muita gente. E, Isso eu fui uma vez na Igreja Metropolitana, fui convidado para falar um pouco sobre o Cornel West, que é um filósofo negro que é candidato à presidência dos Estados Unidos agora, e ele tem toda uma trajetória ligada aos movimentos LGBT, todos os movimentos, o movimento carcerário e tal. E lá, a gente conversando sobre o Renato Russo, e muita gente me falou isso, assim, como ele foi uma referência, e era o único gay que eles conheciam, publicamente se colocava como gay, assim, porque o Cazuza tinha uma coisa, assim, da bissexualidade, de falar da AIDS, muito mais do que da sexualidade. E o Renato colocou essa bandeira, e as pessoas falavam disso como uma identificação muito forte, assim, né? De você procurar uma referência e ter alguém que tem essa referência. E eu acho, assim, a gente acaba sendo educado muito mais por filmes, por músicas e por uma educação que é a educação da poesia do dia, né? E o Renato é um desses poetas do dia. Ele é nosso Homero, de certa forma. As pessoas escutam, né? E ele acaba formando a cabeça de muita gente, só que as pessoas têm uma visão muito superficial dele. Então, acho que é importante também essa curiosidade de ir atrás do que ele colocava como referência, traz mais gente para um tipo de engajamento político que era o alvo também, né? Eu acho, né? Eu acho. Mas é isso, Tânia. é legal a gente achar. É, São hipóteses. E isso é é, muito. mas é uma coisa que eu até não conversei sobre isso com você, porque os colegas dele de banda chamavam ele de Chita gay, porque ele tinha uma metafísica homossexual no seguinte sentido. Ele achava que as pessoas que são homossexuais já se libertaram, elas lutam para viver sua sexualidade, enquanto os héteros não. Então elas lutam, elas têm que lutar pelo amor, né? E eu acho isso muito bacana. Não, E eu vejo isso, às vezes eu fico pensando que nós, na sexualidade, somos mais libertários, assim. Nossa, eu vejo, eu até brinco com os meus amigos héteros, olha, eu vou, se vocês quiserem fazer uma marcha, para vocês se libertarem, porque vocês estão tudo dentro de um quadrado, sabe? Sabe aquela coisa assim? uhum, Os casamentos são tudo, muito, não tem nada de inovação, e, e isso é algo porque as pessoas, e ontem mesmo dei uma palestra, gravei vários vídeos e dei palestra, uhum, eu me empolguei lá e comecei a falar de que a pessoa que sabe bem clara a sua identidade de gênero, sabe muito bem qual que é a forma como quer se expressar, a sua expressão de gênero,
sabe a sua orientação sexual, sabe bem quais são os seus fetiches, sabe bem dele, essa pessoa que se tem um autoconhecimento, é uma pessoa que ela vai respeitar todo mundo, porque ele vai saber algumas questões. E olha, meu amigo, é nesse sentido que as pessoas precisam se conhecerem. Muitas vezes chega e fala uma palavra para a pessoa, e eu, no Instagram, eu fico olhando ali também. As pessoas falam, você ficaria com o sexo oposto? Não, 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 eu sou normal, eu sou hétero. Ou as pessoas falam assim, ó, o senhor é cisgênero? Ou, não, 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 eu tenho reumatismo mesmo. Então, as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem dela, não sabem ela. O que você é? E a pessoa assim, eu sou... E é muito isso que eu vejo. E mesmo no pessoal mais intelectual, não tem essa questão do autoconhecimento na sexualidade. Eu dou aula na universidade, nos cursos de mestrado, doutorado, e tenho aulas, disciplinas sobre sexualidade e diversidade sexual. É incrível, é incrível, é incrível as perguntas que as pessoas fazem. Meu Deus do céu, uma pessoa com 60 anos, uma pessoa com 40 anos, pessoa que atende tudo, não sabe disso. Então, enfim, eu acho que a gente precisa estudar, sabe? E eu agora mesmo, eu quero terminar, estou vendo direitinho, porque eu não tenho condições mais de ficar, eu dou muita palestra, eu viajo muito, eu gosto de estudar no computador, eu estudo. Eu não gosto de dar aula online, não gosto. Mas eu gosto de estudar online, então eu gosto de ler os textos, ver as aulas, eu repito a aula, e eu quero ver, e aqui a minha universidade é o Uninter, tá? Psicologia para fazer. Então, já tenho um curso de especialização que me autorizaram a fazer, mas eu queria fazer psicologia. Eu quero estudar todos esses ramos, porque a gente estuda, eu gosto da Gestalt, então eu leio tudo da Gestalt. Mas eu queria saber os ramos, e agora tem várias novidades na psicologia que eu não domino, então eu quero... E quando você faz a graduação, você pega o básico de tudo, depois você vai se aprofundando. E a psicologia também, o direito também, embora o direito, eu aprendi o jargão do direito fazendo o meu trabalho. Mas eu tenho, assim, enquanto eu tiver ainda disposição, eu quero estudar. E então é isso, a mensagem que eu deixo é: estudem, sejam felizes, sejam o que vocês forem, mas viva a vida bem bacana, com encontros permanentes com você mesmo, sabe? Não precisa ficar em grandes encontros, não espere para ser feliz no Natal ou nas férias. Seja feliz todos os dias, de manhã cedo, levante e fala, porra, hoje eu vou cumprir meu propósito. Se está de bad, está tudo bem. Então, hoje eu vou dar um tempo para mim. O que aconteceu? Da gente renovar os propósitos todos os dias, todos os momentos. Não ficar brigando, não guardando. Perdoar todo mundo, não esquecer de nada, sabe? Não seja ingênuo, sabe? Porque às vezes a gente fica com aquela mágoa de caboclo, aquela mágoa de tal pessoa me ofendeu, sabe? Perdoe, e né? Isso guarda no nosso cérebro, guarda muito espaço, o ressentimento, de pessoas que a gente não gosta. Mas, olha, não precisa gostar, você tem que gostar do teu marido, né? Ou alguns amigos, uns 3, 4 amigos, e pronto. Então, esse negócio de querer agradar todo mundo, você não agrada a você mesmo. Então, essa é a minha mensagem, tá bom?